fazer quando eu perco um grande amor? Por que dói tanto o término de uma relação afetiva? Se nós ainda sofremos tanto, nós precisamos reconhecer que precisamos aprender muito no que se refere ao amor. O amor vem ao nosso encontro quanto mais a gente busca amar as pessoas, amar a vida, amar a existência. Olá pessoal, eu sou Daniel França e esse é mais um vídeo do canal Psicologia Integral. Antes de começar o vídeo de hoje, eu queria agradecer as várias pessoas que têm se inscrito no canal e que têm participado através dos comentários. Essa interação com vocês é de profunda importância, porque me alimenta de mais ideias para que eu possa produzir mais e mais vídeos. Inspirado em alguns dos comentários em um vídeo que tem tido muito acessos no canal, um vídeo sobre ciúme, eu resolvi falar no vídeo de hoje sobre o término de uma relação afetiva. O que fazer quando eu perco um grande amor? Por que dói tanto o término de um relacionamento afetivo? Quando eu tinha aproximadamente 20 anos, eu tive o meu primeiro namoro sério, meu primeiro relacionamento que durou um tempo razoável. E quando esse namoro teve que chegar ao fim, eu sofri muito. Se não foi o sofrimento mais intenso, foi no mínimo o sofrimento mais duradouro, que durou mais tempo para ser curado. Mas eu me recordo que em um determinado momento, ao perceber que eu estava sofrendo muito, minha mãe olhou para mim e disse: "Meu filho, nada nem ninguém nesse mundo é insubstituível." Aquelas palavras foram poderosíssimas para mim. Elas não curaram o sofrimento por completo, eu continuei sofrendo, mas aquelas palavras aliviaram pelo menos um pouco. E elas fizeram muito sentido no decorrer da minha vida. Porque depois daquele namoro, eu tive vários outros relacionamentos afetivos. E, na minha experiência, ficou muito claro que a vida é um horizonte aberto de inúmeras possibilidades, que nós encontraremos várias pessoas, não só em sede de relacionamento afetivo, como também vários amigos, várias pessoas que serão importantes na construção do que nós somos. E eu pude perceber que todas as relações que passaram pela minha vida, todas as pessoas que fizeram parte da minha história, acrescentaram algo dentro de mim. Todas deixaram sua marca e contribuíram para que hoje eu me tornasse o que sou. Mas se nós ainda sofremos tanto por conta das relações afetivas, é porque nós ainda precisamos aprender muito no que se refere ao entendimento quanto ao amor e à habilidade de amar. Se o amor foi feito para nos fazer felizes, se nós ainda sofremos tanto, nós precisamos reconhecer que precisamos aprender muito no que se refere ao amor. Mas eu acredito que nós podemos não sofrer tanto e que se nós conhecermos por que desse sofrimento, compreendermos melhor as razões desse sofrimento tão intenso, bem como as fases que compõem o processo de superação, nós poderemos, a partir dessa consciência, desse entendimento, passar por esse momento de forma menos dolorosa. Então a primeira pergunta que se impõe é: por que dói tanto o término de uma relação afetiva? São vários fatores que compõem esse sofrimento,
Mas o primeiro fator que eu considero o mais importante é a cultura da alma gêmea, sobre a qual eu já falei em alguns vídeos aqui no canal. Existe uma ideia compartilhada socialmente de que um dos grandes objetivos da nossa vida é encontrarmos uma cara metade, uma alma gêmea, uma pessoa que irá nos completar e com a qual iremos viver pelo resto das nossas vidas. Mas a realidade das relações afetivas, dos encontros e desencontros da vida, mostram que essa cultura ela é ilusória, ela não é real e que ela causa muito mais sofrimentos do que alegrias, muito mais desencontros do que encontros. Essa cultura da romantização do amor, da idealização do amor da alma gêmea, faz com que as pessoas, ao encontrarem uma pessoa com a qual desejem se relacionar, passem a concentrar toda a sua energia libidinal, né? Vou usar um termo da psicanálise. Elas concentram toda a sua energia naquela pessoa e muitas vezes abandonam os outros amores, os seus amigos e até mesmo os seus familiares. E toda aquela concentração de energia em torno de uma só pessoa faz com que, quando aquela pessoa resolve ir embora, a energia fica perdida, desamparada, a pessoa sente um vazio no seu peito. E é importante que ela canalize essa energia para outras pessoas, para outras atividades. Mas se ela praticamente abandonou os seus amigos, vai ser muito mais difícil. Esse sofrimento será muito mais intenso, porque ela não terá recursos, terá menos recursos para deslocar aquela energia para outras pessoas, para outras atividades. Então, se você vive dessa forma, se você, quando encontra uma pessoa e se relaciona com ela, se afasta das suas amizades, dos seus familiares, dos seus outros amores, você tem muito mais chances de sofrer. E se você também ainda tem dentro de si essa ideia idealizada de alma gêmea, você também tem muito mais chances de sofrer caso a relação não tenha a duração que você esperava. E aí vem a segunda questão. Quais são as fases que compõem o processo de superação do término de uma relação afetiva? A primeira fase é a fase do choque. A pessoa muitas vezes não esperava aquela notícia que cai sobre ela como uma bomba, com efeitos devastadores. Muitas têm reações físicas, sensações físicas de um buraco no peito, de um vazio no peito. E é muito comum que a pessoa entre em desespero. Mas é importante deixar claro que se você está passando por esse momento, esse sofrimento não vai durar para sempre. E não sou eu que garante isso. A história de todas as relações afetivas mostra isso o tempo todo. E se a gente tiver isso em mente, por mais que a gente sofra, esse sofrimento vai ser menos intenso. Mas se eu puder dar alguma dica para você que está passando por esse momento, eu diria para você, não se humilhar. Não busque implorar para a pessoa voltar a ficar com você. E não faça também ameaças de que vai se suicidar, de que vai fazer uma besteira caso ela não fique com você. Porque ninguém fica com ninguém por pena ou mediante ameaças. Isso só vai fazer com que a pessoa se afaste ainda mais de você, tenha ainda menos admiração por você por conta da sua falta de equilíbrio. E é importante a gente refletir. Será que vale a pena alguém ficar com a gente simplesmente por pena? Nós todos podemos e merecemos muito mais do que isso. Uma outra dica importantíssima para esse momento é: busque apoio social, busque a companhia ou conversar com seus amigos, com seus familiares, busque sair com essas pessoas, busque outras atividades.
Se a sua energia estava muito vinculada àquela pessoa e se a pessoa foi embora, é importante que você busque deslocar essa energia para outras pessoas, para outras atividades. Assim, essas outras pessoas vão te ajudar a superar aquela situação, a fazer com que você não sofra tanto. Portanto, esse é um dos principais motivos para você não abandonar suas amizades. Porque são essas pessoas que mais te ajudarão quando você mais precisar ao término de uma relação afetiva. A segunda fase é a fase da abstinência. Depois de passar um certo tempo do término da relação, você sente uma saudade mais acentuada da pessoa, sente o desejo de ligar para ela, de mandar uma mensagem para ela, de se reencontrar com ela. E o curioso é que muitas vezes essa abstinência é recíproca. A pessoa, apesar de ter terminado com você, muitas vezes sente também falta de você e procura reencontrar com você. Reencontrar ou não é algo que vai da conveniência de cada um, é algo muito subjetivo. Mas se eu puder dar uma dica para você nesse momento, eu diria: não alimente esperanças. Às vezes a pessoa só quer saciar uma saudade, um desejo ocasional, eventual, e não tem o desejo de voltar a se relacionar com você. A terceira fase é a fase da autoculpabilização. Depois que passa o período de abstinência, que esse reencontro não acontece, a pessoa passa a se culpabilizar. Ela muitas vezes tem raiva dela própria. Ela fica pensando no que ela fez de errado, no que ela poderia ter feito de melhor. Mas é importante deixar claro que um relacionamento é sempre uma via de mão dupla, que ambas as partes têm sempre responsabilidade por tudo que acontece na relação. Dificilmente uma só pessoa erra no relacionamento. E é muito penoso trazer para você toda a responsabilidade pelo término da relação. Além disso, não faz sentido, não é produtivo ficar tentando voltar no tempo. O mais produtivo a fazer é olhar para frente, é buscar refletir sobre o que a gente fez de errado e procurar melhorar, procurar evoluir, para que os mesmos erros não se repitam em uma outra relação. A quarta fase é a fase da raiva do outro. Muitas vezes a pessoa nem tem tanto motivo assim para sentir raiva da outra pessoa. Até porque a outra pessoa tinha o total direito de viver de outra forma que ela considerasse melhor para ela. Mas essa raiva precisa ser respeitada, porque ela é muito funcional, ela tem a sua utilidade. Ela serve para que a pessoa se desvincule afetivamente da outra pessoa. E após a dissolução dessa raiva, é que se abre espaço para ressignificação das emoções, para que haja a construção de um outro tipo de relação. A quinta fase é a fase do autoinvestimento. É o momento que a pessoa passa a investir nela própria, resolve mudar a sua aparência, fazer atividade física, mudar o seu aspecto, a sua imagem. É uma fase importante, porque ela aponta que o processo de superação está chegando a uma conclusão. Mas se eu puder dar uma dica para a pessoa nesse momento, eu diria para ela, não só investir na sua aparência, mas investir também na sua alimentação psíquica. Se todos nós precisamos ainda aprender muito no que se refere ao entendimento do amor e à habilidade de amar, é preciso que a gente invista também e nos tornarmos pessoas melhores, para que assim, em outras relações, nós possamos agir melhor, conviver melhor com o outro. A sexta fase é a fase da superação. É o momento em que a pessoa supera a raiva, tanto de si própria quanto do outro. Aquela relação passa a fazer parte da sua história e ela não guarda mais mágoa daquela relação. Nesse momento, a pessoa está ainda mais pronta para viver uma outra relação afetiva. E a sétima fase é a que eu considero
a mais bonita, a mais importante nesse processo. É a fase da ressignificação da história e do sentimento em relação a outra pessoa. É o momento em que a gente olha a nossa história e passa a encará-la de forma mais benevolente, mais amorosa. É quando a gente percebe que por mais que aquela relação tenha feito a gente sofrer, porque por mais que o término tenha feito a gente sofrer, a gente passa a extrair as lições positivas de tudo de ruim que aconteceu. E a gente passa a reconhecer também que aquela pessoa acrescentou muito na nossa história. A gente passa a desenvolver um sentimento de gratidão em relação a tudo que ela contribuiu na nossa construção enquanto ser humano. Nesse momento em que a nossa história muda de cor e os sentimentos mudam também de tonalidade, abre-se espaço para que a gente construa uma relação de amizade com outra pessoa. E eu digo isso em causa própria, porque no que se refere à minha história, eu percebo que hoje eu desenvolvi um sentimento muito maior de carinho, de gratidão, de amizade por todas as pessoas que passaram na minha história. Eu reconheço que todas elas foram importantíssimas. E, por mais que uma ou outra não deseje falar comigo, no que parte de mim, eu sempre endereço a elas sentimentos, pensamentos de positividade, de carinho, de fraternidade. Mas se para você é ainda muito difícil pensar dessa maneira, não tem nenhum problema. Caminhe conforme o seu ritmo. Respeite a sua natureza. Mas tenha em mente que quanto mais você buscar investir no seu crescimento, na sua evolução, expandir a sua consciência, amar mais as pessoas e com melhor qualidade, mais a face melhor das pessoas se apresentará para você. Mais as melhores oportunidades da vida virão ao seu encontro. Melhor a sua vida será. Talvez esse seja um passo importante que a gente possa dar no que se refere ao aprendizado do amor. O amor vem ao nosso encontro quanto mais a gente busca amar as pessoas, amar a vida, amar a existência. Então eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, eu peço que curta ele. E se você já passou por alguma história de superação, de um término de uma relação afetiva que você achou que não fosse superar, eu peço que você coloque aqui nos comentários. Assim você ajuda que outras pessoas que estão passando por esse momento difícil acreditem que tudo na vida é superável. Espero que tenha sido útil. Até o próximo vídeo.